São 6 princípios. Estudamos na aula passada o princípio da unidade da Constituição. E esse princípio vai apresentar para nós uma diretriz importante, que é a de que não existe normas originariamente constitucionais consideradas inconstitucionais. Pelo simples fato da norma estar escrita na Constituição desde quando ela foi criada, essa norma já será considerada presumidamente constitucional, com base nesse princípio da unidade da Constituição. Então, esse princípio da unidade da Constituição, fazendo uma revisão muito rapidinha aqui da aula passada, ele tem por objetivo organizar essas tensões, esses aparentes conflitos que existem entre normas originariamente constitucionais. E aí o que é importante você lembrar e não confundir? O que é uma norma originariamente constitucional de uma norma que não está escrita lá desde 88? Norma originariamente constitucional é aquela que, quando a Constituição foi criada, ela já estava escrita lá. Existem 2 formas dessa norma ter se tornado uma norma constitucional. Primeira, ela ser originariamente constitucional, ela está escrita lá desde quando a Constituição foi criada. Segunda forma, ela ser inserida na Constituição por uma emenda constitucional. Se ela é inserida depois que a Constituição já foi criada, esse conteúdo dessa norma posterior tem que sim respeitar o que já está escrito na Constituição, que já está posto. A Constituição fala assim, olha, está aqui, ó, 5 de outubro de 88, estão aqui as minhas normas. E a própria Constituição prevê, lá no artigo 60, o processo legislativo de alteração dela, né, o processo legislativo de criação das emendas constitucionais. E aí, tem que respeitar o que está escrito na própria Constituição. Se for criada uma emenda desrespeitando o que está escrito na Constituição, essa mudança posterior vai ser considerada inconstitucional. Agora, as normas que são originariamente, que já estão lá desde 5 de outubro de 88, essas serão consideradas constitucionais, não dá para poder taxá-las de inconstitucionais, com base no princípio da unidade da Constituição. Perdão. Ó, o próximo princípio, então, que nós vamos estudar, é o princípio do efeito integrador. O que é isso? Esse princípio tem por objetivo a manutenção da unidade política do Estado brasileiro a partir da interpretação da Constituição. Então, o princípio do efeito integrador. Ó, nós vamos interpretar a Constituição, mas, a partir da interpretação para que ela seja aplicada, né, isso é importante. Não se interpreta a Constituição porque não tem nada para fazer. Ah, não tem nada para fazer, então eu vou ler a Constituição para interpretar ela. Não. O pressuposto de interpretação da Constituição é para que ela seja aplicada. Aí a importância dos casos concretos, dos casos práticos. Aí a importância dos julgamentos feitos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, olha, como assim unidade? Manter a unidade política do Estado. Para evitar que a gente tenha situações de organização desse Estado de forma separada. Em última análise, isso. Em última análise, o princípio do efeito integrador da interpretação da Constituição, ele busca evitar
a divisão do Estado, né, exemplo, o movimento separatista que existiu no Rio Grande do Sul para que se separasse o Rio Grande do Sul numa unidade federativa autônoma. Então, esse princípio do efeito integrador é justamente para poder manter a República Federativa do Brasil como uma unidade política. A Constituição é uma só, o país é um só. Então, quando eu interpreto a Constituição, não dá para poder interpretar uma Constituição para o Nordeste, uma outra Constituição para o Sul, uma outra para o Norte. Não, é uma coisa só para o Brasil inteiro. Com os mesmos objetivos, com os mesmos direitos fundamentais, para poder, na aplicação da Constituição, deixar claro que existe uma unidade política. É tudo República Federativa do Brasil. Amazonas é República Federativa do Brasil, o Rio Grande do Sul é República Federativa do Brasil. Ok? Terceiro princípio. Princípio da concordância prática, ou princípio da harmonização. Isso aqui, ó, tem um exemplo que fica mais fácil a gente entender, mas vamos conceituar primeiro. Ó, quando houver a colisão de direitos fundamentais, é imprescindível que se busque vamos utilizar até uma própria expressão contida no princípio, né? Que se busque a harmonização ou seja, a compatibilização prática de ambos direitos. Então, quando houver a colisão, o choque entre direitos fundamentais, é imprescindível, para respeitar o princípio da harmonização, é imprescindível que se busque a harmonização, que se busque a compatibilização prática de ambos direitos. O que significa isso? Tem um exemplo muito bom, foi falado na aula passada. Existe um conflito entre o direito à manifestação, à livre manifestação, e o direito à liberdade de locomoção. Lembra do exemplo que eu usei? Quem é de Divinópolis, ou quem conhece a esquina, né, o cruzamento ali, ó, um dos pontos mais movimentados da cidade, a Avenida 1º de Junho com a Rua Goiás. Então, quem conhece ali sabe que é um ponto muito movimentado. E aí, se a gente quer fazer uma manifestação, a gente quer fazer uma manifestação no local onde existam várias pessoas para poder ver a nossa reivindicação, para que tomem conhecimento da nossa luta, da nossa reivindicação. Não faz sentido nenhum fazer uma manifestação, uma passeata, lá no meio do mato, na zona rural, onde que não passa ninguém, onde ninguém vai tomar conhecimento do que a gente está reivindicando. A gente tem que fazer a nossa passeata, a nossa manifestação no local de grande movimento. Mas, se a gente for fazer uma passeata, né, imagina uma passeata com 300 pessoas em Divinópolis, na Avenida 1º de Junho com a Rua Goiás, meio-dia, nós vamos conseguir fazer com que gente pra caramba tenha conhecimento da nossa reivindicação. Porque o movimento de gente lá é muito grande. Só que é o problema? O nosso direito fundamental à liberdade de manifestação, ele vai se contrapor ao também legítimo direito, ao também constitucional direito de liberdade de locomoção. Imagina uma pessoa que precisa sair para almoçar e aí tem uma passeata de 200 pessoas passando. Imagina uma pessoa que está conduzindo um veículo
e precisa se consultar com o médico na região. Não vai conseguir estacionar um carro, não vai conseguir transitar ali. Vai ter um atraso de mais de 2 horas nos compromissos que aquelas pessoas que precisam passar naquela região vão sofrer. Então existe ali um choque. Liberdade de manifestação com liberdade de locomoção. E aí, quando existe essa colisão de direitos fundamentais, o princípio da harmonização fala o seguinte: vamos tentar respeitar os dois direitos. Ó, vamos fazer a passeata, mas a passeata vai pegar só uma faixa da via. Ela não vai ocupar a rua toda. Vai pegar uma faixa, de maneira que os carros consigam transitar nas outras 2 faixas. Então não vai impedir o trânsito. Vai gerar um tumulto? Vai gerar um transtorno? Vai. Vai gerar um congestionamento. Mas não vai impedir o trânsito nessa via. Entende? Então, o exemplo para que a gente possa visualizar a aplicação do princípio da harmonização é essa colisão entre a liberdade de reunião, né, a liberdade de manifestação e a liberdade de locomoção. Ó, então, a passeata vai acontecer numa parte da via, numa faixa da via, e as outras 2 faixas ficam desobstruídas para poder ter o tráfego de veículos. Vai gerar transtorno? Vai gerar tumulto? Vai, mas não vai impedir a liberdade de locomoção. Vai simplesmente reduzir a abrangência dessa liberdade de locomoção. Certo? Então, nesse conflito, a gente vai conseguir respeitar ambos direitos. Isso é o que diz o princípio da concordância prática, também chamado de princípio da harmonização. Quarto princípio, princípio da força normativa da Constituição. O que é isso? A Constituição foi criada para produzir efeito. Ah, mas ela não produz efeito em tudo que ela diz, em tudo que ela disciplina. Aí eu brinco com vocês, é verdade que quando eu leio a Constituição em alguns de seus artigos, sobretudo lá nos artigos 6º, 7º, eu tenho vontade de mudar para o Brasil, tenho vontade de morar lá no Brasil, né, dado alguns direitos que estão previstos ali que são inaplicáveis. Eu brincava agora há pouco que o artigo 7º, inciso 4, que estabelece um salário mínimo, que tenha que arcar com as necessidades da pessoa que recebe o salário mínimo e da família dela, com alimentação, saúde, transporte, lazer, previdência social, moradia. Não, o salário mínimo tinha que ser de 1.100 euros, né, e não em 1.100 reais. Então, quando a gente se depara com alguns direitos sociais, né, do artigo 6º, 7º, 8º, a gente vê que aquilo que está escrito na Constituição não produz efeito na realidade. Porém, o objetivo da Constituição é que todos os seus artigos, todos os seus dispositivos consigam produzir efeito. Então, o princípio da força normativa, ele se traduz nisso. Os dispositivos constitucionais são criados para produzirem efeito. Isso parece meio óbvio para nós, mas nem sempre foi assim. Nem sempre a Constituição foi criada para produzir efeito. Sabe por quê? Isso, sobretudo, na primeira metade do século passado, vocês já devem, talvez, ter ouvido, né, já devem ter ouvido a expressão de carta política. Isso aqui é uma expressão utilizada para designar a Constituição. Então, ao invés de falar assim, olha, a Constituição brasileira
de 1988, o autor, né, vai substituir a expressão Constituição por Carta Política. Por quê? Porque na primeira metade do século passado, antes dos movimentos neoconstitucionalistas, a Constituição servia apenas para recomendar, a Constituição recomendava, falava só, olha, seria bom se fizesse assim, seria bom que o Estado, que o governo criasse medidas para implementar o que está escrito na Constituição. Então aquilo era uma carta política, uma carta de intenções. Vamos colocar essa OBS aqui, ó. O texto constitucional, não o texto da Constituição, então o texto constitucional estabelecia intenções que deveriam ser cumpridas pelo Estado. Existia ali uma intenção. Se não cumprir, não tem problema. Aí, a partir do neoconstitucionalismo, né, do novo constitucionalismo, um dos princípios mais importantes é o princípio da força normativa da Constituição. Opa, peraí. Vamos quebrar esse paradigma. Vamos quebrar essa organização. A Constituição agora, ela não é simplesmente uma carta de intenção. Ela não é um texto que estabelece, olha, seria bom que se fizesse assim. Mas se não fizer, não tem problema. Não, a Constituição não é assim mais. A Constituição é uma norma que o que está escrito nela tem que ser aplicado. O que está escrito nela tem que ser capaz de modificar a realidade. Nisso que consiste o princípio da normatividade da Constituição, o princípio da força normativa da Constituição. Vou dar um exemplo. Olha aqui. A nossa Constituição hoje, Constituição de 88, ela tem aqui no artigo 3º os chamados objetivos fundamentais. E aí, quais são os 4 objetivos fundamentais? Constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A Constituição, enquanto carta política, só tinha esse tipo de artigo. É dever do Estado fazer tal coisa, diminuir as desigualdades regionais e sociais, diminuir a marginalização, promover a igualdade de todos sem discriminação de qualquer gênero. Pronto. Aí, o município, o Estado, o Distrito Federal, o governo federal teria que criar políticas públicas para fazer com que o que estava escrito na Constituição acontecesse, se concretizasse. Hoje, a Constituição, embora tenha essas intenções políticas, embora mantenha essas intenções políticas, ela tem diversos direitos fundamentais que, se não forem respeitados, ingressa com uma ação judicial para que o juiz determine que aquele direito seja implementado. Exemplo, habeas corpus. Já ouviram falar de habeas corpus? Habeas corpus, onde será que ele está previsto, hein? Essa questão no Código de Processo Penal? Olha aqui. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas... Não, é acima.
Isso, aqui não. Aqui. Deixa eu achar aqui 100. Deixa no artigo 5º, inciso aqui, ó. 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. É só uma intenção que está escrito aqui? Ou isso aqui produz efeito na prática? Lógico que produz efeito. Quantas e quantas pessoas foram presas por ilegalidade ou por abuso de poder e que foram colocadas em liberdade a partir do julgamento de um habeas corpus? O alvará de soltura da pessoa só foi expedido porque ingressou-se com habeas corpus. Onde que o habeas corpus está previsto? Na Constituição Federal. Certo? Então, esse princípio da eficácia normativa da Constituição tem no sentido de falar só, olha, o que está escrito na Constituição tem que ser produzido, tem que produzir efeito. Não basta simplesmente escrever no papel, colocar lá no papel. Tem que produzir efeito. E aí, como uma consequência do princípio da eficácia normativa da Constituição, nós temos o princípio da máxima efetividade. E aí nós precisamos diferenciar. Olha que pergunta boa. O seu examinador, no seu concurso, na sua prova oral, virar para você e falar assim, doutora, diferencia para mim o plano de validade, eficácia e efetividade das normas. Diferencia para mim quando que uma norma é válida, quando que uma norma é eficaz e quando que uma norma é efetiva. Beleza. Fácil, fácil, olha aqui. A gente acabou de trabalhar com o princípio agora e falava da força normativa. Falava do plano da eficácia. E aí a gente caminha para outro princípio que fala do plano da efetividade. O que é a validade? A validade, né, o plano da validade é a compatibilidade da norma com a Constituição. A norma é válida se ela for compatível, se ela respeitar a Constituição. Se ela tiver compatibilidade, se ela for compatível com a Constituição, então ela é considerada uma norma válida. O plano da validade, então, está relacionado à constitucionalidade da norma. Tá, e o plano da eficácia? O plano da eficácia é o seguinte. O plano da eficácia diz respeito à possibilidade legítima de aplicação da norma. Então, a eficácia tem como pressuposto a validade. Eu só posso falar que a norma é eficaz se ela for válida. Porque uma norma inconstitucional não tem possibilidade legítima de ser aplicada. Se o juiz decretar a prisão de alguém com base numa norma inconstitucional, essa prisão será revogada por um habeas corpus, fatalmente. Por quê? Porque essa norma não tem validade. Logo, só terá eficácia a norma que for válida. Se a norma não for constitucional, eu não vou analisar se ela tem possibilidade de ser aplicada. Por quê? Ela passa a não ter mais
legitimidade de ser aplicada. Certo? Então, são duas coisas diferentes. O que é validade? A norma foi criada, e essa norma criada, o conteúdo dela, respeita o que está na Constituição. É compatível com a Constituição. Agora, essa norma criada, que respeita a Constituição, que é constitucional, existe possibilidade dela ser aplicada ao caso concreto? Não. Ela foi criada, embora seja válida, ela está num período de vacatio legis. O que é isso? A norma foi criada e está num período de vacatio legis. Escreve vacatio, mas no latim, o TIO tem som de, ao invés de tio, tem som de cio. O ti aqui tem som de si. Então, por isso, a pronúncia vacatio legis. O que é isso? Foi criada uma norma que é importante, que vai gerar uma mudança prática muito grande, e aí nós precisamos ter um período para que os profissionais da área estudem aquela norma, se preparem para quando ela começar a vigorar, para a partir do momento em que ela tiver eficácia, os profissionais da área já estejam preparados. Já tenham estudado, já tenham tomado conhecimento do conteúdo da norma, e aí já está todo mundo preparado, advogado, juiz, promotor, delegado, para colocar essa norma em aplicação. Certo? Então, o que é eficácia? É a possibilidade de aplicação legítima da norma. E aí, só vai ter eficácia a norma que for válida. Então, a gente chega no nosso princípio, que é o princípio da máxima efetividade da norma. O que é efetividade, então? Efetividade possui efetividade a norma válida, eficaz, que consegue, a partir da sua aplicação, modificar a realidade. Isso é efetividade. A norma é efetiva quando ela transforma a nossa realidade. Aí ela é uma norma efetiva. Existem normas que são válidas, que possuem eficácia, mas que não possuem efetividade. Quer um exemplo? Vai ler o Estatuto do Torcedor. Né? Quem tinha o hábito aí de ir no estádio, quem tinha o hábito de ir no Mineirão, sabe? Você vai lá, você compra o seu ingresso, tem lá numerado, bonitinho, a cadeira, fileira, tudo certinho, mas vai sentar lá na sua cadeira. A não sei que você seja o primeiro a entrar no estádio. E aí, alguém toma alguma providência? Não. Está previsto o Estatuto do Torcedor? Está previsto. E também você não vai ser louco de comprar briga. Né? Você não chegar lá no meio da organizada e falar assim, ô amigo, essa cadeira aí, que você está em pé em cima dela, ela é minha aqui, o cartão que eu comprei aqui, ó. 47A, essa cadeira aí, vaza daí, que ela é minha. Eu vou sentar aí e vou assistir o jogo aí sentado. Está no código, está no Estatuto do Torcedor que você tem esse direito. É uma norma válida, porque respeita a Constituição, é compatível com ela. É uma norma eficaz, porque já foi publicada, já entrou em vigor, pode ser aplicada, mas ela modifica a realidade? Não, ela não modifica a realidade. Outro exemplo bom demais de norma válida, eficaz e sem efetividade. Lei de execução penal. Eu atendi um cliente semana passada, estava numa cela com outros 18 pessoas numa cela. Lê a lei de execução penal lá e vê se ela prevê isso. Pelo contrário. Prevê celas de não sei quantos metros quadrados, etc, etc. É uma norma que possui efetividade, é uma norma que modifica a realidade? Não.
qualquer presídio Brasil afora está superlotado. Né, o presídio Floramar aqui de Divinópolis, a capacidade dele é para 230 detentos. No início da pandemia, né, antes de iniciar a pandemia, porque várias medidas de cunho até sanitário foram tomadas para tentar desafogar o sistema, estava com quase 800 internos. Capacidade 230, estava com quase 800. É uma norma efetiva? É uma norma que modifica a realidade social? Não. Mas ela é válida e eficaz? Sim, ela é válida e eficaz. Então, o princípio da máxima efetividade vai falar que a Constituição Federal, na sua interpretação para ser aplicada, deve buscar a máxima modificação da realidade. Isso, o princípio da máxima efetividade da Constituição. Certo? Último princípio. Princípio da conformidade funcional ou princípio da justeza. É cada nome, né, que esse povo inventa, para princípio, para uns nomes mais esquisitos. Mas, enfim, né, vamos entender aqui o que significa esse princípio da conformidade funcional ou princípio da justeza. Esse princípio é um princípio muito mais voltado para os órgãos públicos do que para nós particulares. É muito mais voltado para os órgãos, para as instituições públicas do que para os indivíduos. Porque, olha aqui, ó, princípio da conformidade funcional. Os órgãos públicos no desempenho das suas funções os órgãos públicos, no desempenho das suas funções, devem sempre respeitar as determinações constitucionais. Ó, Secretaria de Saúde do município, Secretaria de Saúde do Estado, Ministério da Saúde, devem atuar conforme aquilo que está escrito na Constituição Federal. Que é a competência de cada um, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. Então, esse princípio que fala assim, olha, os órgãos públicos têm que respeitar e aplicar a Constituição diante do desempenho das suas funções, esse princípio é chamado de princípio da conformidade funcional ou princípio da justeza. Se adequar a essas determinações que estão previstas na Constituição. Ok? Bom, então essa é a abrangência desses 6 princípios constitucionais. É o princípio da unidade da Constituição, o princípio do efeito integrador, princípio da justeza, princípio da eficácia, a força normativa da Constituição, da máxima eficácia e o princípio da concordância prática da Constituição. Então, esses 6 princípios que são utilizados na interpretação para que essa Constituição seja aplicada ao caso concreto e solucione os chamados hard cases. O que é isso? Os casos difíceis, os casos em que vão existir conflitos de direitos fundamentais. Deixa eu fazer um corte aqui na nossa aula.